Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira os principais assuntos dessa edição. Mercado de predição entra na mira do governo. Nova regra bloqueia plataformas e proíbe apostas sobre chuva, eleições e temas do noticiário. Dados reforçam a importância do diagnóstico precoce de pessoas no espectro autista para um acompanhamento adequado. Cursos gratuitos e capacitação online. Veja como funciona a escola virtual do governo e quem pode acessar a plataforma. O Ministério do Trabalho aponta que as mulheres recebem 21,3% a menos que os homens no setor privado do país. Na Mata Atlântica, a falta de alimento ameaça a sobrevivência da onça-pintada. Um estudo revela como a caça afeta a espécie dentro de áreas protegidas. Você acompanha essas notícias agora no CNT Multi. A gente começa o nosso jornal falando de mercado de predição. Você sabe o que isso significa? O mercado de predição é uma espécie de bolsa de apostas sobre eventos futuros. Nesses sites, usuários colocam dinheiro em palpites sobre o que pode acontecer. E os palpites vão desde eleições e premiações até chuva e temas do noticiário. Agora, esse tipo de operação passa a ser tratada pelo governo como mercado ilegal de apostas. Pelo menos 27 plataformas já foram bloqueadas e a nova regra do Conselho Monetário Nacional entra em vigor no dia 4 de maio. As bets autorizadas voltadas para eventos esportivos e jogos online regulamentados continuam fora dessa proibição. O palpite vale dinheiro sobre quase tudo, até se vai chover amanhã ou qual será o resultado das eleições. Essa prática é proibida no Brasil e agora 27 plataformas estão bloqueadas. O Conselho Monetário Nacional proibiu o funcionamento de mercados de predição. Isso significa que a oferta é a negociação de apostas de previsões atreladas a eventos esportivos, jogos online e temas políticos, eleitorais, sociais, culturais ou de entretenimento são ilegais. De modo que a gente não vá ter aqui previsão de chuva, a morte de uma determinada celebridade, como possibilidade de ser encarado como um derivativo regular no Brasil, de modo que a Comissão de Valores Mobiliários passa, a partir de agora, a ter segurança jurídica para também proibir esse tipo de mercado. A norma, que passa a valer em 4 de maio, não afeta as bets que já possuem regulamentação própria. Nós temos hoje um comando do Congresso Nacional de uma lei do mercado de apostas, que é uma lei que tem sido executada de maneira rigorosa pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Os mercados de predição não estão aderentes a essa regulação do Congresso Nacional. Portanto, violam a lei que o Congresso Nacional aprovou, que trata de apostas. A proibição também vale para produtos oferecidos no Brasil, mesmo que sejam negociados fora do país. O governo alega que essas empresas operam de forma irregular e colocam em risco o orçamento das famílias. Nós estamos tratando de cuidar da economia popular e das famílias brasileiras. Então, de maneira preventiva, no momento em que essas plataformas começam a chegar ao mercado brasileiro, o governo prontamente, cuidando do seu dever aqui de cautela, do seu dever de proteger a população, adota a medida sem prejuízo da avaliação técnica dos estudos. A resolução continua permitindo previsões de eventos ligados a indicadores da economia e do mercado financeiro, como inflação, juros, câmbio, risco de crédito, preços de commodities, ações e outros ativos negociados em mercados autorizados, além de outras variáveis econômicas que possam ser comprovadas. Mas a liberação para outros eventos é uma possibilidade completamente descartada pelo governo. O mercado preditivo, da forma como ele oferece o seu produto, ele viola a lei aprovada pelo Congresso Nacional, que é executada pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Portanto, o produto oferecido por essas plataformas, quando em desacordo com a lei, não é passível de regularização. Aqui o bloqueio é por desconformidade mais geral, não só por conta do pagamento de outorga, mas desconformidade geral com a legislação. Com 80,4% das famílias brasileiras endividadas em março desse ano, o alerta é para o risco de apostas que parecem simples, mas que podem pesar ainda mais no orçamento.
Quando o jogo vira tentativa de ganho rápido, o prejuízo pode ir além do bolso e afetar também a rotina e o equilíbrio emocional, né? Então, cuidado para não cair nessa. E agora a gente fala de saúde. O transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento que exige atenção e informação. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o autismo afeta cerca de 1 em cada 36 crianças no mundo. Um número que mostra a importância do diagnóstico precoce e a necessidade de um acompanhamento adequado. O autismo afeta milhões de crianças no mundo. E os primeiros sinais podem aparecer ainda nos primeiros anos de vida. E muitas vezes passam despercebidos na rotina das famílias. Dificuldade de contato visual, atraso na fala, pouco interesse por interação social e comportamentos repetitivos são sinais importantes que merecem ser investigados. Por exemplo, na criança de poucos meses de idade, ela deve amadurecer lentamente o sistema nervoso e, com isso, adquirir funções. No caso do autismo, como existe esse retardo do neurodesenvolvimento, pode ocorrer, por exemplo, de ela não chorar, ficar passiva no leito, quieta demais. O diagnóstico do autismo não vem de um exame de laboratório, ele é clínico, baseado na observação atenta do comportamento e no histórico de desenvolvimento da criança. E é justamente essa observação precoce que pode mudar o futuro. Quanto antes começar o acompanhamento, maiores são as chances de desenvolvimento. Muitas vezes, na primeira consulta, não se tem condição de fazer. Se a família dispõe de algum recurso a mais, pode-se fazer um estudo genético. Então, nesse caso, realmente, há, infelizmente, muitos enganos com relação ao diagnóstico do autismo. Só um profissional especializado poderá fazer um diagnóstico seguro. Com o apoio certo, é possível avançar na comunicação, na socialização e na autonomia, resultados que impactam diretamente a qualidade de vida na infância e também na vida adulta. O aumento no número de diagnósticos não significa necessariamente mais casos, mas sim mais informação e mais capacidade de identificar o transtorno. E em meio aos desafios, existe uma certeza: a informação é uma das principais ferramentas para transformar realidades. Perceber os sinais, buscar ajuda e falar sobre o tema pode fazer toda a diferença. Depois do intervalo, a gente volta com um dado que reforça um problema antigo do mercado de trabalho. Mesmo com avanços, as mulheres ainda recebem menos que os homens no setor privado do país. Você confere logo mais. Você conhece a Escola Virtual do Governo? A plataforma reúne cursos gratuitos pela internet e pode ser usada não só por servidores públicos, mas também por qualquer pessoa interessada em se capacitar. A seguir, a gente explica que tipo de formação está disponível, como os cursos funcionam e de que forma é possível se inscrever. A Escola Virtual do Governo, conhecida como EVG, é uma plataforma pública de cursos online criada para ampliar o acesso à formação em temas ligados ao serviço público, à gestão e também à cidadania. O ambiente reúne cursos de áreas como atendimento ao cidadão, inovação, liderança, educação, direitos humanos, comunicação e ferramentas digitais. Existem opções mais curtas para atualização rápida e outras com carga horária maior para quem busca aprofundamento. A proposta é facilitar o aprendizado com flexibilidade pela internet e sem custo. Para participar, basta entrar no portal, fazer o cadastro ou acessar com a conta gov.br, escolher o curso desejado e realizar a matrícula diretamente na plataforma. O conteúdo pode ser acompanhado pelo computador, celular ou tablet, de acordo com a rotina de cada participante.
E quando o aprendizado é finalizado, é emitido um certificado de participação. Um novo levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego mostrou que as mulheres recebem em média 21,3% menos que os homens no setor privado do país. Cerca de 53 mil empresas com 100 ou mais empregados foram analisadas comparando os anos de 2023 a 2025. Indústria e agropecuária concentram as maiores diferenças, enquanto comércio e serviços apresentam distâncias menores, mesmo assim ainda negativas para as mulheres em todos os casos. A diferença é menor em salários de funções administrativas e maior em cargos de maior qualificação. E nas companhias menores, com até 250 funcionários, a diferença salarial é menor. E a desigualdade salarial, ela não é um acidente de percurso, ela não é uma coisa qualquer. Ela é algo, ela é uma injustiça que precisa ser corrigida, né, pela política pública. Em 2023, entrou em vigor a Lei da Igualdade Salarial, que reforça o direito de homens e mulheres a receberem remuneração igual para trabalho de igual valor, com medidas mais rigorosas para garantir o combate à discriminação no ambiente de trabalho. A legislação obriga empresas com mais de 100 empregados a adotar medidas como transparência salarial, fiscalização contra a discriminação, canais de denúncia, programas de diversidade e inclusão e apoio à capacitação de mulheres. Nós estamos falando de direito das mulheres, de receber exatamente igual ao seu parceiro homem na mesma função. Mas não é somente disso que se trata a lei. A lei ela é um farol no sentido de chamar a atenção das empresas e dos poderes públicos, do governo federal, dos governos dos estados, dos municípios, legislativos, de que é necessário produzir o acesso, dar direito ao acesso às mulheres nas instâncias de poder, de mando na empresa. A política pública até serviu para aumentar os números, mas não os salários. Por exemplo, o emprego feminino cresceu 11% entre 2023 e 2025. No mesmo período, o número de mulheres negras empregadas cresceu 29%. Os estabelecimentos com pelo menos 10% de mulheres negras tiveram alta de 3,6%. Apesar disso, a desigualdade de renda vem aumentando. No primeiro relatório, divulgado em março de 2024, a diferença salarial era de 19,4%. No segundo, em setembro, subiu para 20,7% e em abril de 2025 chegou a 20,9% e em novembro a 21,2%. Agora alcança 21,3%. A gente sabe que as mudanças culturais acontecem com mais informação, com muita repetição, né? Quando uma ideia é repetida milhares de vezes, é que as pessoas começam a assimilar, né? Tem um processo todo aí psíquico, um processo pedagógico, um processo didático, e é claro que eu sempre valorizei muito a todo o processo comunicacional. E a gente precisa, para dizer aonde a gente quer ir, para dizer que futuro nós queremos do Brasil, a gente tem que se comunicar bem, né? E a gente tem que convencer as pessoas. Na remuneração geral, nós ganhamos R$ 3.965,94 por mês, enquanto os homens recebem R$ 5.039,68. E a desigualdade é ainda maior na questão racial. As mulheres negras têm remuneração média de R$ 3.026,66. Já as mulheres não negras recebem em média R$ 5.018,11. Por outro lado, houve avanço na contratação de mulheres indígenas, passando de 8,2% para 11,2%, e de mulheres vítimas de violência de 5,5% para 10,5%. Que não é de disputa, que não é de revanche, que não é nada disso. É de trabalho conjunto, é de trabalho igual, é das oportunidades, porque a gente tem certeza e está vendo isso acontecer, como as mulheres são capazes, né, de construir coletivamente. São solidárias, né, elas são
não se conformam com as injustiças. Mas o levantamento também mostra diferenças regionais. Os estados com menor desigualdade salarial são Acre, 91,9%, Piauí, 92,1%, Distrito Federal, 91,2%. Já os maiores níveis de desigualdade foram registrados no Espírito Santo, com 70,7%, Rio de Janeiro com 71,2% e Paraná com 71,3%. Dados da Organização Internacional do Trabalho apontam que o Brasil poderia ampliar a economia em 382 bilhões de reais com a adoção de políticas para a igualdade de gênero. O Banco Mundial também alerta que, caso as mulheres tivessem as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho, o Produto Interno Bruto Global poderia crescer mais de 20%. Segundo o ministro do Trabalho, a aprovação da mudança na escala de trabalho 6x1 pode ajudar a reduzir as diferenças no mercado de trabalho. O parlamento está avaliando a jornada de trabalho, está avaliando a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário e acabando com a escala 6x1. Será que isso é importante para as mulheres? Evidente que é importante para homens e mulheres. Mas é lógico, está visível, está latente que essa escala de jornada é muito mais cruel para as mulheres. Então, como que a gente vai trabalhando para ir agregando valor de sanidade, agregando valor de onde se cria ambientes que favoreça, que facilite, que cria condições. Em 2026, o Brasil ainda convive com a diferença salarial entre homens e mulheres que exercem as mesmas funções. Ainda convive também com a baixa presença feminina em cargos de liderança. A gente, sem dúvida, avançou, mas ainda falta muito para que nós, mulheres, tenhamos os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, para que a gente ocupe os mesmos espaços, né? Então vamos torcer e lutar para que isso mude, né? E no próximo bloco a gente mostra o alerta de um estudo sobre a onça-pintada na Mata Atlântica e quais os riscos para a sobrevivência do maior felino do Brasil. É já já. A onça-pintada é o maior felino do Brasil, mas na Mata Atlântica ela está no limite. Uma pesquisa em 9 áreas protegidas identificou que a falta de alimentos é o problema que ameaça a sobrevivência da espécie. E os dados apontam que a pressão de caça reduz as populações de presas dentro das unidades de conservação, afetando as onças. A gente mostra o que o estudo descobriu e por que esse alerta diz respeito a todo mundo. A onça-pintada depende de um ecossistema completo para existir. Quando as presas diminuem, a onça também desaparece. E foi justamente esse elo, a base alimentar, que um novo levantamento colocou no centro da discussão sobre a conservação na Mata Atlântica. A onça-pintada é o maior felino que nós temos no Brasil e é uma espécie que se encontra hoje criticamente ameaçada na Mata Atlântica, com uma população não muito maior do que 300 indivíduos. O nosso estudo encontrou uma situação alarmante de baixa disponibilidade de presas na maior parte das áreas protegidas, e essa baixa disponibilidade de presas, ou seja, baixa abundância e baixa biomassa, está diretamente relacionada a baixas densidades da onça-pintada nessas áreas protegidas. O estudo reuniu o maior esforço de amostragem já feito no bioma para medir a disponibilidade de presas. Foram 9 áreas protegidas, em sua maioria parques nacionais e estaduais, analisados com foco no que sustenta a cadeia alimentar. O nosso estudo ele reúne hoje o maior esforço amostral para estimativas de base de presas, que são alimento para onça-pintada. Nós amostramos 9 áreas protegidas da Mata Atlântica, em sua maioria parques nacionais e parques estaduais, com diferentes graus de defaunação. E dentre as 9 áreas, o Parque Nacional Iguaçu, que se localiza no Corredor Verde, é a área que hoje sustenta populações viáveis
tanto de presas quanto de onça-pintada, o que não ocorre nas outras áreas protegidas estudadas por nós. Os resultados também mostram um contraste importante. Entre as áreas avaliadas, o Parque Nacional do Iguaçu aparece como referência por manter presas e onças em condição viável, enquanto as demais unidades enfrentam queda acentuada. E o trabalho aponta uma relação que ajuda a explicar essa perda. Onde o acesso é mais fácil, a pressão sobre os animais tende a ser maior. Isso fragiliza as populações de presas e, junto com elas, a própria presença da onça. O nosso estudo, ele também encontrou que a baixa disponibilidade de presas está diretamente relacionado à maior facilidade de acesso às áreas protegidas, o que sugere que essas populações de presas estão sob uma forte pressão de caça, o que explicaria o seu tamanho reduzido nessas áreas protegidas. Entre as presas principais estão espécies de maior porte, que concentram biomassa e energia no ambiente, como porcos do mato e cervídeos. Em várias áreas, elas aparecem em níveis muito abaixo do necessário para sustentar o predador. Dentre as principais presas para a onça-pintada, nós temos aquelas de maior porte, de maior biomassa, que são os porcos do mato, no caso a queixada, o cateto, e também os cervídeos. Nós encontramos que para a maior parte das áreas protegidas e estudadas, as populações de presas, que são presas preferenciais, elas ocorrem em uma abundância até 10 vezes menor do que quando nós comparamos esse resultado ao Parque Nacional do Iguaçu, que é a unidade de conservação hoje que mantém as populações saudáveis, viáveis, tanto de presas como da onça-pintada. Para mapear esse cenário, os pesquisadores usaram armadilhas fotográficas, câmeras instaladas na mata que registraram a fauna sem interferir no comportamento dos animais. Em parte das áreas, a amostragem alcançou regiões que ainda não tinham sido monitoradas antes. Nós utilizamos para a amostragem dessas áreas o armadilhamento fotográfico, que é feito com as armadilhas fotográficas que são instaladas nas áreas de estudo. E nós amostramos para a maior parte das áreas de estudo porções que nunca haviam sido amostradas antes. Então, os resultados que nós temos para essas áreas protegidas, eles são resultados inéditos e que permitem fazer essas inferências em relação ao tamanho dessas populações, né, a abundância e também a biomassa. A conclusão reforça que a conservação da onça não se resolve isolando apenas a espécie. O caminho passa por proteger as presas, recuperar áreas que perderam fauna e alinhar estratégias ecológicas e sociais com participação das comunidades do entorno. As estratégias para a conservação da onça-pintada, elas devem incluir estratégias de conservação das suas presas, em uma abordagem integrada que considere tanto as dimensões ecológicas como as sociais e que priorizem principalmente 2 pontos: a proteção das espécies de presas nas áreas onde elas ainda persistem e a restauração ou refaunação dessas populações de presas em áreas criticamente defaunadas. E é bem importante que nós tenhamos a consciência de que, se nada for feito, nós seremos o primeiro bioma a extinguir o seu predador de topo de cadeia. Então, nós necessitamos de ações, de estratégias de conservação que sejam efetivas e que sejam rápidas, por meio de uma gestão participativa que envolva também as comunidades de entorno da Mata Atlântica. O estudo mostra onde a cadeia alimentar já está quebrada, né? E reforça que proteger a Mata Atlântica também significa reduzir caça, limitar as pressões sobre as unidades de conservação e recuperar populações de fauna que mantêm a floresta funcionando. E assim a gente termina o CNT Multi de hoje, mas se você quiser continuar acompanhando conteúdos como esse, é só acessar o aplicativo gratuito CNT Play ou o portal redecnt.com.br. E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã.